Fala, turminha do primeiro colegial, que saudade de vocês, hein? Faz tempo que a gente não se vê, né? Espero que vocês estejam bem. Eu vou começar a nossa semana fazendo uma revisãozinha dos capítulos que nós vimos até agora. Nós vimos 2 capítulos da frente B e um capítulo da frente C, tá bom? Ou 3 capítulos da frente B e um da frente C. Eu não lembro agora, mas eu vou confirmar já já e eu vou gravando alguns videozinhos pra gente, tá bom? São vídeos simples, tá? Mas eu vou gravando aí pra você pra gente poder dar uma lembrada. É só uma lembrada, nós vimos tudo isso em aula, tá bom? Então vamos lá, olha só. O primeiro capítulo é as relações trigonométricas nos triângulos. Muito bem. Se for triângulo retângulo, o que é um triângulo retângulo? Tem um ângulo de 90. Então, se eu tiver um triângulo retângulo e eu tiver 2 lados e me falta um terceiro, eu posso usar o teorema de Pitágoras, certo? Então, olha aqui que legal. O teorema de Pitágoras é ter 2 lados e faltar o terceiro. Sendo um cateto ou uma hipotenusa, tanto faz. Lembrando que o cara que está oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa e os outros dois são catetos. Agora vamos supor que eu não tenho 2 lados, eu só tenho um lado e um ângulo. Tá vendo o ângulo alfa aqui, ó? Então eu tenho um lado e um ângulo. Aí a gente começa a dar nomes. Por exemplo, na verdade a gente dá uma qualidade, um adjetivo. Ó, vamos falar um pouquinho de português, que beleza, hein? Ó, então vamos dar um adjetivo. Se eu criar esse ângulo alfa aqui, criar não, ele tá aqui, mas eu comecei a olhar para ele, porque até então eu não estava olhando, agora eu comecei a olhar. Olha que bonito, hein? Então olha só, se eu estiver olhando para ele, o cara que está oposto a ele é um cateto, só que ele vai ser chamado cateto oposto, ele recebe uma qualidade. O cara que está juntinho dele é um cateto, ele recebe um outro nome, adjacente. E o que eu faço com isso? Se eu dividir esse tamanho por esse, cateto oposto pela hipotenusa, dá um número. Nós chamamos isso de seno. Se eu dividir o adjacente pela hipotenusa, dá um outro número. Nós chamamos de cosseno. E se eu dividir o oposto pelo adjacente, dá um outro número. Nós chamamos de tangente. Então, tangente cateto oposto sobre hipotenusa, seno cateto oposto hipotenusa, cosseno cateto adjacente hipotenusa, tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. É o coca. Tá bom? E aí falamos dos nossos ângulos importantes, que é o ângulo de 30, 45 e 60. Nós temos a tabelinha, lembra da tabelinha da musiquinha do Jingle Bell, né? Não preciso cantar, é só pra gente lembrar mesmo. Então, é aquele... Bom, vamos lá, já que estamos aqui, por que não cantar? Vocês não estão nem me vendo, vocês não vão nem saber como é que eu cantei, né? Vocês não sabem nem como é que eu tô. Se eu tô de boné, de óculos de sol, né? Então, beleza, então tá tudo em ordem. Vamos lá então, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vem depois no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Eu subi tanto o tom da minha voz que eu quase não consegui manter a afinação. Pra você ver como minha voz é uma beleza. Então, temos a tabelinha. Essa tabelinha a gente usa para o 30, 45 e 60. A outra informação importante que nós temos é que a primeira relação fundamental da trigonometria diz que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo sempre vai dar 1, tá bom? Isso aqui então é um resumo teórico. Vamos fazer 2 exercícios aqui para a gente entender o que está acontecendo. Ó, encontra as medidas x e y aí no caso. Primeiro, tá vendo que eu não tenho ângulo nenhum, então isso aqui eu vou acabar usando Pitágoras mesmo. Então eu vou achar o y por Pitágoras, ó. Olhando para esse triângulo menor, ele é hipotenusa. Então, y ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, eu vou ficar aqui, y ao quadrado é igual a 144 mais 25. Y ao quadrado é igual a 169. Y é igual a raiz de 169, que é 13. Muito bem. Achei aqui, ó, 13. Ó, que legal, hein? E agora, o que eu faço? Agora, a gente pode achar o x. Vamos pensar agora num grandão, ó. Eu vou inventar um negócio aqui chamado z, tá bom? Vocês não estão vendo, agora vocês começaram a ver, é um z. Por quê? Eu vou fazer um Pitágoras no grandão. Eu vou achar daqui até aqui e depois eu tiro 5, eu sei quem é o x. Tá claro? Então vamos lá, ó. Vai ficar 15 ao quadrado igual 12 ao quadrado mais z ao quadrado. 225 igual 144 mais z quadrado. Joga para cá. 225 menos 144
igual a z quadrado. Então, ó, 225, 144, aqui ficou 1. Aqui tem que emprestar a quarta, fica 1, 8, 0, 81. Então, z quadrado igual a 81. Então, meu z é igual a raiz de 81, meu z é igual a 9. Lembrando que 9 não é a minha resposta, 9 é o tamanho completo. Se daqui a aqui até 5 e tudo é 9, então meu x vale 4. Tudo bem? Então, x é igual a 4. Olha que facinho que ficou. Ah, beleza. E o segundo exercício, que não tem muita coisa, na verdade tem um monte de letra e não tem número nenhum praticamente. Então a gente vai fazer as contas, lembrando que nós vamos ter alguns trinômios no meio do caminho. Então vai ficar assim, ó. X mais 7 ao quadrado, que é a hipotenusa, 3x menos 1 ao quadrado, mais 2x ao quadrado. Pessoal, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, isso aqui também é um trinômio quadrado perfeito. A gente vai desenvolver, eu vou desenvolver de cabeça. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 7, 14 vezes x, 14 é x, mais o quadrado do segundo, igual. 3x ao quadrado, 9x quadrado. Menos o quadrado do... 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6x, mais o quadrado do segundo, que é 1, mais 4x quadrado. Muito bem. Joga tudo por um lado só e vamos resolver. Vou jogar tudo isso aqui para cá. Vai ficar 9 mais 4, 13, menos 1, 12. 12x quadrado. Menos 6x menos 14, menos 20x. 49 vem para cá, menos 49. Vai ficar menos 48, igual a zero. Dá para a gente dividir isso por 4. Dá para dividir por 4. Vai ficar... Deixa eu fazer assim, ó, dividido por 4. Vai ficar 3x quadrado menos 5x menos 12 igual a zero. A gente vai aplicar Bhaskara aqui. Então, vamos lá. Ó. Vai ficar, o meu A é 3, o meu B é menos 5, o meu C é menos 12. Delta. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes menos 12. Então, 25, menos com menos vai dar mais, 12 vezes 12, 144. Então, delta é igual a 169. Muito bem. Então, x é igual a menos b, 5, mais ou menos a raiz de 169, que é 13, dividido por 2 vezes 3, que é 6. Duas respostas. 5 mais 13, 18, dividido por 6 é 3. 5 menos 13 dá menos 8, dividido por 6, menos 8 sextos ou menos 4 terços. Só que o x é uma medida, então eu não posso pôr esse negativo. Se eu colocar menos 4 terços aqui, esse número vai ser negativo. Então eu não vou usar, vou usar o 3. Então meu x é 3, acabou. X é igual a 3. Se eu quisesse saber quanto mede, 3 mais 7, 10. 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. E 3 vezes 2, 6. Tá bom? É isso aí, galerinha. Vamos fazer mais um exercício agora usando ângulo, tá? Beleza. Lembrando que isso aí é tudo para triângulo retângulo, tá bom? Nosso videozinho vai dar uns 15 minutinhos aí que eu vou falar dos outros também, mas já tá acabando. Então, olha só, eu quero achar x, y, z e w, beleza? Então, eu vou primeiro usar esse primeiro triângulo aqui, ó. Como? Eu vou usar a tangente de 60 graus. Tá vendo 60 aqui, ó? Que é x, cateto oposto, e cateto adjacente está aqui, ó. Então, é x sobre 2 raiz de 3. Só que quanto vale a tangente de 60? A tangente de 60 é raiz de 3. Coloca 1 aqui, multiplica em cruz, x vezes 1, x, que é igual 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 com raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Então, meu x é igual a 6. Muito bem. Matou. Agora, como é que eu vou achar o y? Eu posso fazer seno de 60 agora. Seno de 60. Ele é igual a x, que é 6, dividido por y. Só que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Feito isso, dá para a gente multiplicar em cruz. Vai ficar y raiz de 3 igual a 12. Passa dividindo. Y é igual a raiz de 3 sobre 12.
O contrário, desculpa, eu vou ter que riscar, tá bom? Porque eu não tenho como apagar. Então, volta aqui, ó. Y é igual 12 sobre raiz de 3. Multiplica por raiz de 3 sobre raiz de 3. 12 raiz de 3 sobre 3, que é 4 raiz de 3. Ótimo, achei o y. Então, nós achamos já até agora o x, que é 6, o y, que é 4 raiz de 3. Agora, nós vamos achar o z, tá bom? O z aqui, eu vou usar o 30, tá vendo o 30 aqui? Ó? Vamos usar o seno de 30. Por que seno de 30, André? Porque, olhando para o triângulo grandão, o cateto oposto é 6 e a hipotenusa é y. Então, 6 sobre z. E quanto vale o seno de 30? Meio. Multiplica em cruz. Meu z é igual a 12. E agora, como é que eu faço para achar o w? Aí o w você pode fazer Pitágoras, ou você pode fazer o que você quiser, na verdade, tá? Você pode pensar no que você quiser. Eu vou fazer Pitágoras. Que aí o que acontece? Ou não, vamos usar cosseno, só que aí eu vou achar o valor inteiro, tudo bem? Ó, olha o que eu vou fazer de preto aqui. Ó. Eu vou achar esse valor inteiro e depois eu desconto esse para achar o w, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou usar o cosseno de 30. Porque o cosseno de 30 eu tenho que pegar tudo, daqui até aqui. Eu vou chamar de uma outra letra, de x, y, z, w, vou colocar a, gigante, tá vendo? Então é a dividido por z, e o z é 12. Quanto vale o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Multiplica em cruz. Fiquei que meu 2a é igual a 12 raiz de 3. Então, o meu a é igual a 6 raiz de 3. Tudo bem, galerinha? Só que isso aqui é tudo. Esse aqui é 2 raiz de 3. Então, o meu w é 6 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, que vai dar 4 raiz de 3. Então, achei o x, o y, o z e o w. Beleza? Então, vamos lá. Vou mudar aqui, tá? Só que nós temos um problema, galera, porque nem sempre o triângulo ele é retângulo. Quando ele for retângulo, nós temos então duas opções. Nós vamos fazer ou Pitágoras ou seno, cosseno e tangente. Agora, e quando ele não é retângulo? Aí nós vamos entrar com duas leis, que é a lei dos senos e a lei dos cossenos. O que a lei dos senos diz? Ó, dica, a lei do seno quando eu tenho mais ângulo. Se eu tiver mais ângulo do que lado, eu vou usar a lei do seno. Mas o que ela diz? Ela diz o quê? Ela diz que se eu pegar o tamanho dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, é igual ao tamanho dividido pelo seno desse ângulo, que é igual ao tamanho dividido pelo seno desse ângulo. Olha aqui, ó. A sobre seno de θ, A seno de θ, B seno de alfa, C seno de beta. Tá bom? E a gente multiplica em cruz. Por exemplo, aqui, ó. Eu quero saber quanto vale esse cara aqui, ó. Não sei, vou chamar de x. Então, o que eu posso falar? Eu posso falar que, primeiro, que ângulo que é esse? Ah, é fácil, ó. Se a soma desse mais esse tem que ser 180, e esse mais esse dá 120, então aqui é 60. Então tá bom, ó. 200 raiz de 5 sobre o seno de 60 é igual a x sobre seno de 45. Agora a gente vai trocar e fazer continha. Como assim? 200 raiz de 5, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Igual a x raiz de 2 sobre 2. Vou cancelar esse 2 com esse 2, porque eles estão na mesma altura, e multiplicar em cruz aqui, ó. Vai ficar raiz de 3x, deixa eu pôr uma seta, igual 200 raiz de 10. Então, x é igual a 200 raiz de 10 dividido por raiz de 3. Racionaliza. Vou pôr a resposta para cá, tá bom? Que não vai caber, ó. Então, essa resposta aqui tá aqui, eu vou pôr uma estrelinha, vou pôr a estrelinha aqui, ó. Vai ficar 200 raiz de 30 dividido por 3. E acabou. Tá bom? É isso aí. Agora, a lei do cosseno. A lei do cosseno, a dica é que eu vou usar quando eu tiver mais lado. Então, como é que vai ficar a lei do cosseno? É simples. A fórmula é grande e tem 3 aqui, mas é uma só.
É porque eu coloquei de 3 maneiras. Se eu quero achar esse A, eu quero achar esse. Então, ele que vai para fora. E aí, eu pego o B e o C, é tipo um Pitágoras. A quadrado, B quadrado, C quadrado. Menos 2 vezes BC, vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao que eu quero. Se o A está aqui, eu quero o alfa. Eu tenho o alfa. Se eu não quero A, eu quero B. Então, é a mesma fórmula, só que ela está invertida. Eu pus o B aqui fora, o A foi para dentro, trocou aqui e trocou o ângulo, porque o B olha para o beta. E se eu quiser o C, a mesma coisa, o C que vai para fora, então o B vai para dentro, eu troquei aqui e o cosseno é do ângulo dele, tá vendo? Então é a mesma fórmula, tem 3, mas é uma só. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu quero achar o valor do x. Vai ficar a seguinte forma, ó. X ao quadrado é igual, tá vendo que ele está oposto ao ângulo de 60, ó. Então x ao quadrado é igual 16 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 16 vezes 10 vezes o cosseno de 60. X ao quadrado é igual 256 mais 100 menos 320 vezes meio. Muito bem. Então, x ao quadrado é igual... Pessoal, não posso fazer 100 menos 320, tá bom? 256 mais 100, 356 menos... Primeiro eu tenho que fazer essa conta aqui, ó. 320 dividido por 2, 160. Então, x ao quadrado é igual 356. Ó, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, ó. 356 menos 160. É isso, né? Isso. Então, aqui desce o 6. Aqui empresta, fica 1, 2, 196. 196. Então, meu x é igual a 14. Que é a raiz de 196. Tudo bem, galerinha? Espero que vocês tenham lembrado, tá? Isso aqui nós já vimos, então espero que vocês tenham lembrado dessa nossa primeira, do capítulo 1 que nós fizemos, tá bom? Fiquem com Deus e boa semana para nós.